Então agora vamos ver uma das aplicações mais comuns para alinhamentos de múltiplas sequências, é depois usá-los para inserir as relações filogenéticas, portanto as relações evolutivas entre aquelas várias proteínas ou genes no alinhamento. Por isso vamos começar agora por ver estas árvores filogenéticas, o que é que são, métodos de distância para as calcular, e depois vamos ver também outros métodos para tentar calcular árvores filogenéticas de uma forma assim um pouco superficial, não vamos aprofundar muito, mas o objetivo será vocês terem uma ideia das diferentes formas que temos para fazer estes cálculos. Depois vamos ver como avaliar o resultado. Quando nós temos uma árvore filogenética, como é que podemos ter uma noção de quão fiável é que é aquele resultado, e falar um pouco sobre este formato de Newick que depois nós podemos usar para representar ou guardar a árvore filogenética e depois pode ser usado para representá-la visualmente também. Então vamos começar aqui um bocadinho a recuar um pouco no tempo, ver a forma de como temos para, no fundo, compreender a diversidade dos seres vivos e classificar a vida. Temos aqui umas abordagens mitológicas bastante antigas, por exemplo, no Gênesis, no início na Bíblia, fala que Deus criou cada espécie de acordo com o seu tipo. Portanto, como veem, não havia aqui propriamente uma tentativa de tentar organizar estas coisas, eram simplesmente às vespas, às macieiras, às baleias, etc. Eram tudo, cada uma de acordo com o seu tipo, com os vários tipos diferentes, umas na terra, umas no mar, outras onde calhar. Portanto, havia a ideia de que cada organismo tinha sido criado especialmente como era. E estas categorias eram um pouco arbitrárias de acordo com o que os humanos achavam melhor para organizar. Por exemplo, na Bíblia, as baleias estão agrupadas com os peixes, não é? Porque são animais que vivem na água, os pássaros e os morcegos estão também no mesmo grupo, porque voam, e assim por diante. Portanto, esta seria o exemplo de uma primeira abordagem em que não há uma tentativa de relacionar os diferentes tipos de organismos. Linneu já fez uma coisa um pouco diferente, em que viu que havia pelo menos os géneros e as espécies, não é? E começou aquele sistema de classificação, porque claramente há espécies diferentes, mas que se agrupam porque são diferentes, mas semelhantes entre si. E então temos aqui uma noção de vamos pelo menos criar aqui uns grupos organizados de coisas que são semelhantes. Lamarck propôs que podíamos ir além disso. Havia mesmo na verdade não foi só ele, já havia várias ideias da evolução, em que as espécies surgiam por modificação de antepassados e que podia haver aí uma relação mais distante por causa dessas modificações, que já não fosse tão óbvia hoje em dia, mas haveria pelo menos a possibilidade de haver essa relação maior entre as várias diferentes espécies. Claro que ele achava que a evolução era por herança de características adquiridas, não é? A girafa ia esticando o pescoço e então depois tinha filhos com o pescoço maior. Darwin propôs uma explicação alternativa, com base até, por exemplo, no que se fazia para a criação de pombos, criação de ovelhas e assim, não é? A seleção das características dos animais, em que a evolução era por herdar características que iam mudando e que iam sendo selecionadas ou pela seleção natural, ou no caso da criação de animais domésticos, por seleção artificial. E aqui nós temos um primeiro desenho da árvore filogenética, um esboço, em que ele até escreveu I think, era uma ideia que estava a ter, e que fez este diagrama para representar o que é que poderia ser então a relação entre os organismos todos. Não só os mais semelhantes, mas organizar aquilo tudo numa árvore. Naquela altura não chamavam ainda filogenética, esse veio com o termo de filogenia, já veio com Haeckel, mas depois temos, enfim, um progresso aqui contínuo, com o Mendel, uma coisa que infelizmente Darwin não descobriu isso, não encontrou lá o artigo que Mendel tinha publicado, porque havia um problema que é se as características são contínuas, elas vão se misturando na população e às tantas é tudo uniforme, não é? Fica tudo como a papa da aveia ou assim, e não há diversidade para a evolução continuar. O que o Mendel descobriu é que, na verdade, as características não são contínuas, são discretas, os tais genes, que têm
tipos diferentes e então não se pode herdar meio gene de uma coisa qualquer. Ou é aquela, ou a ervilha é rugosa ou é lisa, ou é alta ou é baixa, ou assim por diante. Portanto, são muitos genes desses que em combinação determinam como é o organismo, mas dessa forma a evolução pode prosseguir. E aqui temos uma ideia, uma primeira representação de Haeckel da árvore da vida, que tem aqui uns vermes e coisas assim, e depois, claro, os humanos estão lá em cima. Não é? Esta é uma ideia comum da evolução, que nós somos mais evoluídos que os outros, e que Haeckel representava aqui. Na verdade, em rigor, isto não é assim. Todos os organismos vivos, hoje em dia, são igualmente evoluídos, estão à mesma distância, pelo menos em tempo, do ano passado, sejam bactérias, sejam humanos. O que são é especializados em coisas diferentes, não é? E a evolução não decorre ao mesmo ritmo em todas as características. Mas quando nós estamos a pensar numa árvore filogenética hoje em dia, é mais uma dispersão a partir de uma origem do que propriamente andar a subir até chegar à humanidade, como se estivessem todos a tentar ser iguais a nós, algo desse género. Portanto, isso é o que nós vamos agora ver, essa ideia das árvores filogenéticas. Em geral, uma árvore é um grafo acíclico, não direcionado, ou não dirigido. Portanto, a ideia de um grafo em matemática é que é uma estrutura que é composta por nós unidos por arcos, e acíclico, no caso da árvore, é porque nós não temos caminhos que voltam ao mesmo sítio. Portanto, só podemos ir numa direção, vamos dispersando a partir da raiz e não consideramos que haja uma direção nesses arcos, portanto, simplesmente ligam dois nós, e quaisquer dois nós numa árvore destas são unidos por um único passo, num único caminho, não há caminhos alternativos. Nós chamamos uma folha nestas árvores a um nó que só está ligado a um outro nó, portanto é o passo terminal, é o ponto terminal de um caminho. Então, o que nós temos aqui, o problema de construir a árvore filogenética é, dado um conjunto de N grupos, de N sequências, genes, organismos, proteínas, o que for, nós queremos organizar a árvore em que cada um destes grupos é uma folha, porque nós normalmente estamos a olhar para grupos hoje em dia, modernos. Isto pode não ser exatamente assim se nós quisermos organizar, por exemplo, fósseis ou algo desse género, mas em geral estamos a olhar para um conjunto de exemplos contemporâneos. Portanto, eles estão todos nas folhas da árvore. E existem caminhos lá para trás onde nós temos de criar relações evolucionárias entre eles e, portanto, vamos ter de criar nós nas árvores que representam os antepassados, que normalmente nós não observamos. Portanto, se formos ver aquela árvore que nós fizemos há bocado com o atum, a tartaruga, o humano, o macaco e assim, todos aqueles nós que nós tínhamos a representar os antepassados comuns são organismos ou espécies que nós não sabemos como é que são, não os podemos observar. Portanto, nós queremos fazer isso, queremos construir essa árvore com base no que sabemos das folhas da árvore. Este aqui é um exemplo de uma árvore filogenética com vários organismos, e aqui também podemos aproveitar para ver uma certa terminologia que nós podemos usar para designar grupos de organismos ou de espécies. Um clade, ou um grupo monofilético, é um ramo da árvore. Portanto, o clados em grego é um ramo, e então um grupo monofilético representa mesmo um ramo da árvore, ou seja, inclui um antepassado comum e todos os seus descendentes. E isso é um destes ramos, pode ser maior, pode ser mais pequeno, mas será um grupo monofilético. Muitas vezes nós criamos grupos parafiléticos também. Por exemplo, quando falamos dos macacos, se excluirmos os humanos, nós criamos um grupo que tem o antepassado comum, tem quase todos os descendentes, exceto uns que nós deixamos de fora. Portanto, esse é parafilético, não chega a ter o ramo todo, tem quase o ramo todo, menos alguns que ficaram de fora. Podemos também ter grupos polifiléticos, por exemplo, os animais domésticos, que incluem várias espécies diferentes, mas são vários ramos, no fundo, agrupados num grupo. Nós não temos um só ramo, não temos os antepassados desses todos e todos os seus parentes no mesmo grupo. Portanto, em geral, nas árvores filogenéticas, nós estamos interessados em encontrar, no fundo, os ramos das árvores, e depois podemos aproveitar isso para ir vendo quais são aqueles grupos
que nos interessa criar, mas lembrem-se que nós podemos agrupar os seres vivos de maneiras que não seja necessariamente correspondentes à árvore filogenética. Para a árvore, nós temos aqui 3 termos diferentes. Um termo genérico, o dendrograma, representa refere-se a qualquer representação dessas em árvore, em que tem os vários traços, os nós a representar os antepassados, as espécies contemporâneas, etc. O cladograma é um exemplo de um dendrograma em que a representação daqueles vários ramos representa quais é que são as espécies mais parecidas e quais é que são as mais distantes, mas o comprimento dos vários traços que nós pomos é arbitrário. Pode ser usado, por exemplo, para organizar melhor a imagem, para ser mais fácil de perceber a relação entre eles e assim. O filograma é um exemplo de um dendrograma em que o comprimento representa mesmo alguma medida de distância evolutiva entre eles. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos um filograma em que tentamos representar com estas distâncias a diferença ao antepassado comum. Agora, o que representamos aqui depende do que é que estamos a ver. Pode ser número de mutações, pode ser, por exemplo, se nós representarmos tempo, então vão acabar por ficar todos com o mesmo comprimento. Depende do que é que estamos a tentar representar. Mas no filograma, nós estamos mesmo a tentar representar essas distâncias, normalmente uma medida da distância evolutiva entre os vários nós. Depois, podemos ter 2 tipos de árvores. Uma árvore em que nós não especificamos o que é a raiz. Portanto, simplesmente temos aquela dispersão da origem para as pontas e podemos ter algo assim deste género. Nós não estamos a dizer qual é o antepassado comum a estes todos, temos simplesmente os vários ramos a radiar a partir do centro. Ou então podemos escolher um ponto onde nós vamos dizer este é o ponto mais antigo da árvore e este é o antepassado comum daqueles todos. É claro que temos muitas possibilidades aqui. Desta árvore que não escolhemos um ponto, podemos escolher o sítio onde pôr o antepassado mais distante em qualquer um daqueles ramos e isso vai nos dar árvores diferentes com a raiz marcada. As relações entre as espécies que estão lá mantêm-se, mas o sítio onde elas estão em relação à raiz vai ficando diferente. Como é que nós podemos fazer isto? O problema aqui é que temos, quer para fazer a árvore, quer para encontrar a raiz, temos estes problemas das várias combinações. Portanto, para encontrar uma árvore sem raiz em N, com N espécies nas pontas, portanto com N folhas, nós temos 2n-5 vezes 2n-7 vezes 2n-9, etc. Até ao início, portanto, é parecido com um fatorial. E depois, se quisermos encontrar a raiz, multiplicamos isto tudo por 2n-3, porque é o número possível de raízes que temos lá. Portanto, se tivermos 10 sequências, isto dá cerca de 2 milhões de possibilidades. Se tivermos 53 sequências, já temos tantas possibilidades quanto os prótons no universo visível e se usarmos centenas de sequências, o número torna-se difícil até de imaginar. Portanto, temos aqui outro daqueles problemas de exclusão combinatória em que há muitas possibilidades diferentes para a árvore e depois também muitas possibilidades ainda a multiplicar por isso para encontrar a raiz. Para encontrar a raiz da árvore, se nós quisermos saber onde colocar o antepassado mais distante, uma forma de fazer isso é usar um grupo externo, uma outra espécie, ou proteína, ou sequência de gene, ou assim, que nós sabemos que está distante dos outros todos. Por exemplo, se nós quisermos fazer a árvore entre o chimpanzé, o humano, o gorila e o orangotango, nós podemos acrescentar também o babuíno, porque sabemos que o babuíno está mais longe evolucionariamente em relação aos outros, e então o antepassado comum estará no ramo que vai do babuíno aos outros todos. E aí nós conseguimos encontrar a raiz da árvore como sendo ali aquela parte. Se não tivermos um grupo exterior, e isso pode acontecer, por exemplo, se estamos a tentar fazer a árvore da vida toda na Terra, não temos mais nenhum que possamos usar fora disso, o que podemos fazer é assumir esta hipótese do relógio molecular. Basicamente é a ideia de que as mutações se vão acumulando a um tempo que é uniforme em todos estes ramos, ou aproximadamente uniforme.
Portanto, se a acumulação das mutações será uniforme ao longo do tempo e igual para todos os ramos, então aquelas medidas de divergência, por exemplo, genética, que nós encontramos entre as várias espécies que estão aqui nas folhas da árvore, correspondem linearmente a uma medida de tempo que passou desde que elas divergiram. E então aí podemos encontrar o antepassado comum se nós virmos quais são as folhas que estão mais distantes entre si e calcularmos o ponto médio entre elas. Portanto, a meio caminho entre as duas, e como nas árvores há sempre um caminho único entre as folhas, então nós pegamos, por exemplo, aqui nos fungos e nas piroquetas ou algo assim desse género, sabemos a distância total do caminho entre os dois e dizemos que a meio disto é onde estava o avô de todos nós. Esta será outra forma de encontrar a raiz de uma árvore filogenética. Quando nós estamos a calcular as árvores a partir de genes, isto é talvez a forma mais comum de fazer, não é a única, notem que se vocês quiserem organizar fósseis ou assim, vocês não têm as sequências de genes, mas a forma mais prática é por sequenciação ou de genes ou de proteínas. Nós temos que ter atenção quais são os grupos de genes que estamos a usar. Idealmente, se nós queremos ver a relação filogenética das espécies com base nas suas proteínas ou nos seus genes, nós temos de escolher grupos de ortólogos. Isso são homólogos, eles descendem, aqueles genes ou aquelas proteínas descendem de antepassados comuns, de proteínas ancestrais, mas divergiram porque as espécies se separaram e foram acumulando mutações diferentes. Por exemplo, a mioglobina do humano, que nós temos nos músculos para armazenar oxigênio, e a de baleia, têm o mesmo efeito, têm a mesma função, mas são diferentes por causa das diferenças entre as espécies, e então, comparando essas mioglobinas, nós podemos ter uma noção da divergência das várias espécies. Temos de ter atenção que a homologia pode ser, no caso dos parálogos, porque os genes duplicaram e adquiriram funções diferentes. Temos muitos casos disso, temos várias cadeias na hemoglobina, por exemplo, temos várias cadeias diferentes, temos muitas enzimas diferentes, por exemplo, na cascata de coagulação do sangue, que resultaram de duplicação de genes ancestrais que depois foram especializando para passos diferentes, e aí temos um problema porque dentro da mesma linhagem aqueles dois genes foram se especializando de forma diferente, e as diferenças entre eles não representam uma diferença entre espécies, mas uma diferença de especialização dentro da mesma espécie ou dentro da mesma linhagem ao longo do tempo. E então nós não podemos usar parálogos para tentar medir diferenças entre espécies. Os xenólogos, isso é um caso um pouco mais estranho, mas pode haver transferência horizontal de genes. Por exemplo, nós temos imensos genes de retrovírus e assim, que partilhamos com o chimpanzé, etc. Mas não é muito bom estar a tentar usar isso para medir, para fazer uma árvore filogenética das espécies. Portanto, em geral, é preciso ter cuidado quando vocês querem relacionar genes com espécies, escolher bem os genes ou os grupos de genes que estão a usar. Vou dar aqui um exemplo da diferença entre ortólogos e parálogos. Nós temos esta sulfatase da glucosamina, que existe uma variante desta enzima nos humanos, mas na ratazana e no rato a ratazana e o rato têm duas variantes desta enzima. Portanto, se nós compararmos a do humano com a do rato ou da ratazana, se encontrarmos a que tem a mesma função, nós vamos ter ortólogos, porque basicamente o que aconteceu para divergir a do humano e a do rato foi porque se separaram as linhagens, alguns nos nossos antepassados, e foram acumulando mutações diferentes. Mas se nós quisermos usar isto para comparar o rato e a ratazana, temos de ter atenção que antes ainda, provavelmente do antepassado comum entre o rato e a ratazana, já havia aqui uma espécie que tinha duas destas enzimas. E essas duas já estavam a divergir por causa de especializar-se em funções diferentes. Então, se nós compararmos, por exemplo, a GNS1 do rato, da ratazana, com a GNS2 da ratazana, ou então compararmos a GNS1 da ratazana com a GNS2 do rato, nós não vamos estar a ver necessariamente a divergência entre o rato e a ratazana enquanto espécies, mas estamos a olhar para a divergência destas duas enzimas e que pode ter começado antes até do rato e a ratazana serem duas espécies.
Portanto, não podemos usar estes casos para tentar organizar as espécies. Isto agora cria um problema bastante difícil, porque quando nós olhamos para as sequências é muito difícil distinguir entre parálogos e ortólogos. Nós não sabemos se aquilo divergiu com a espécie ou se divergiu de outra maneira. Algumas formas podemos assumir que a paralogia é menos comum do que a ortologia. Normalmente as diferenças entre genes são diferenças nas linhagens. Podemos comparar diferentes filogenias calculadas com diferentes grupos de genes. Podemos cruzar a filogenia com a sintonia, com a localização nos cromossomas, porque se nós temos, no caso de parálogos, nós podemos ter duplicação do gene, então a cópia vai aparecer noutro sítio, pode não estar exatamente no mesmo sítio, e se nós conseguimos mapear no cromossoma os vários genes, podemos escolher aqueles que são ortólogos entre si e evitar estes. Enfim, há várias maneiras de tentar fazer isto. A mensagem principal aqui é que, quando vocês vão usar informação de sequência para fazer filogenia das espécies, têm de ter cuidado com as sequências que usam, porque senão podem estar a observar evolução que não é a evolução das espécies, é a evolução dos genes dentro da mesma linhagem. Agora, como é que vamos calcular as árvores? A forma mais comum, quando nós estamos a usar sequências, são métodos de distância. Se usamos sequências, é fácil medir distâncias entre sequências, por alinhamento múltiplo de sequências e assim, e depois usar essas distâncias para criar a árvore. Então, o problema que nós temos aqui é, partindo de um conjunto de N grupos, podem ser espécies, genes, proteínas, o que quiserem, vamos criar uma matriz de distância, ou obtemos uma matriz de distância. Esta pode ser obtida, por exemplo, a partir de um alinhamento de múltiplas sequências, se nós estivermos a lidar com sequências, e vamos construir uma árvore onde os arcos entre as espécies, ou os caminhos entre as espécies, vão corresponder a essas distâncias. Notem que não vamos usar aquelas distâncias da árvore guia do alinhamento de múltiplas sequências, porque essas são calculadas rapidamente só comparando os pares entre si. Portanto, normalmente o que vamos fazer é mesmo partir de um alinhamento de múltiplas sequências e usar esse para calcular as distâncias. E agora, a árvore será um espaço métrico que tem estas propriedades. Portanto, se vocês medirem a distância entre folhas da árvore, somando o caminho todo, os vários ramos, será um espaço métrico porque tem esta propriedade. Só há distância zero de uma folha com ela própria, para outra qualquer a distância tem de ser maior que zero. Nunca há distâncias negativas, portanto não há caminhos com comprimento negativo. É simétrico, a distância que vai do x ao y é igual à do y para o x, e além disso cumpre esta desigualdade do triângulo. Portanto, a distância entre o x e o y não pode ser maior do que a soma da distância do y a um z e do x a um z. Pode ser igual, pode ser menor, mas não pode ser maior. Portanto, isto é o que matematicamente ou geometricamente define um espaço métrico. E a árvore garante-se que é assim. Vocês não conseguem violar estas restrições fazendo uma árvore. Se a evolução for homogénea, ou seja, se desde a origem até às pontas houver sempre o mesmo comprimento total, que será o que acontece se nós medirmos a distância por diferenças de mutações e a evolução for igual para todos os ramos, ou é o que acontece se nós criarmos, por exemplo, uma árvore com aquele método PGMA, onde vamos sempre dividindo igualmente os ramos. Aí temos uma árvore ultramétrica que cumpre esta restrição, que é assim um bocado estranha. A distância de x a z nunca é maior do que o máximo entre x e y e z. No fundo, o que isto equivale é que a distância entre duas folhas mais próximas e qualquer outra folha mais distante é igual para as duas. Portanto, qualquer uma das mais próximas está equidistante das outras. Portanto, isso é como a distância entre eu e o meu irmão e um primo nosso é igual a mim e ao primo, e a distância entre os primos mais próximos a um primo distante também é igual, e assim por diante. Portanto, isto acontece se a evolução tiver sempre o mesmo ritmo, e aí, quando nós medimos a evolução, vai dar tudo equidistante. Acontece também se nós usarmos o PGMA, por exemplo, o PGMA cria sempre uma árvore ultramétrica. Se nós na árvore estivéssemos a medir tempo de evolução, aí em princípio seria sempre ultramétrica, porque o tempo seria igual para todos quando nós usamos espécies contemporâneas.
Mas notem que alguns métodos resultam em árvores ultramétricas forçadamente, só pela maneira como são calculadas, ou então a árvore pode ser ultramétrica porque naquele caso há mesmo essa propriedade e os ramos são mesmo todos iguais até à origem. Como vocês podem distinguir isso, é basicamente para ver se os ramos são todos iguais até à origem e se são todos iguais quando ramificam. No caso do PGMA, como este não assume que a evolução é constante para todos os lados, desculpem, o caso do PGMA, como assume que a evolução é igual para todos os lados, resulta sempre numa árvore ultramétrica, porque no fundo implicitamente está a assumir que a evolução decorre a um ritmo constante. O neighbor joining já não, tenta minimizar o total dos comprimentos dos ramos e isso implica dar mais comprimento àqueles que são mais diferentes em média dos outros e menos comprimento aos que são menos diferentes dos outros. Portanto, vai dar uma árvore que não cumpre aquela restrição adicional. Isso vocês podem ver se vocês visualizarem as árvores. Tem, por exemplo, aqui este ETE Toolkit, que permite-vos introduzir uma árvore. Nós já vamos ver depois o formato e ver a representação dela. Se vocês tiverem uma árvore que é ultramétrica, por exemplo, criada com o PGMA, podem ver que todos os ramos têm o mesmo comprimento para cada lado. Isso pode ser visto aqui, nesta representação. Por exemplo, a distância total que vai daqui até esta proteína é a mesma que vai daqui até esta. Por isso elas depois ficam todas alinhadas aqui. Se vocês fizerem esta representação, também veem o mesmo, em que veem que os ramos são sempre iguais quando vocês partem de um antepassado comum até às pontas, percorrem sempre o mesmo caminho. Portanto, a distância entre a raiz e qualquer uma das folhas é igual para todas as folhas. Se vocês usarem o PGMA, isto pode dar diferente. Este é o exemplo do mesmo conjunto de sequências, com a mesma matriz de distância, mas feita a árvore filogenética com o método Neighbor Joining. Portanto, este será o PGMA. Se usarem o Neighbor Joining, ele vai tentar minimizar a evolução total e então podem ter casos em que têm, por exemplo, aqui um ramo mais curto e do outro lado ficam com um maior, precisamente porque ele está a distribuir aquela distância não só em função da distância entre estas, mas em função da distância entre estas e as outras todas também. Portanto, como estas aqui são mais distantes em média do resto do que esta ficou com o ramo mais curto do que o do outro lado. E então, quer nesta representação, quer nesta, vocês podem notar isto. Vejam, por exemplo, temos aqui um ramo grande e depois ali um ramo pequenino e vê-se que esta não pode ser uma árvore ultramétrica. Portanto, uma ideia importante aqui é perceberem que o resultado que vocês obtêm não depende apenas das distâncias entre as sequências, mas depende depois também do algoritmo que vocês vão usar para criar a árvore a partir dessas distâncias. Alguns, se vocês usarem, por exemplo, um método deste com o PGMA e depois chegarem à conclusão que a evolução foi uniforme porque os ramos são todos iguais, isso é asneira, porque com este método vai sempre dar isso, que é mesmo, não há outro remédio. Okay? Vocês depois vão fazer isto na prática, vocês calculam as distâncias a partir de um alinhamento de múltiplas sequências, usando, por exemplo, matrizes de substituição para calcular o score da distância entre as várias sequências. Notem que é importante fazer sempre isto com o alinhamento das múltiplas sequências e não simplesmente alinhando aos pares, porque se vocês alinham aos pares vão ter alinhamentos inconsistentes entre si, portanto há coisas que correspondem num par que depois não poderiam estar a corresponder no outro, porque cada alinhamento está a ignorar o resto das sequências. Enquanto que o alinhamento de múltiplas sequências tenta pôr tudo de uma só vez e está a considerar a informação que vocês têm, portanto é mais fiável para fazer isso. Por isso, dado esse alinhamento, vocês podem usar, por exemplo, matrizes de substituição para medir as distâncias entre elas. Claro que o tipo de matriz depois vocês podem ter de considerar em função de quão divergentes é que são as vossas sequências. Lembrem-se que há matrizes boas para sequências mais parecidas, matrizes melhores para sequências mais divergentes, etc. Com base nisto, vocês podem criar os scores de todos os pares, obtêm as distâncias entre elas e depois é criada a árvore a partir das distâncias, como eu mostrei há bocado no caso do PGMA. Os outros são parecidos, só complicam um pouco mais as fórmulas e o algoritmo. No caso do Philip, vocês vão usar isto na prática, podem usar o ProtDist para o alinhamento que vão usar, que são de sequências de proteínas, tem também outra para o caso de DNA,
e depois podem usar um dos algoritmos que têm lá para fazer a árvore, ou podem experimentar com vários, uma vez tendo a matriz de distância, a árvore também vai depender depois do algoritmo que usarem para criá-la a partir das distâncias. O PGMA vai-vos dar sempre aquelas árvores ultramétricas, o Neighbor Joining vai tentar minimizar a evolução. Este Fitch-Margolius é um pouco mais complexo, mas é melhor porque, além das propriedades dos ramos, tem também, entra também em conta que a distância evolutiva entre as sequências não é linearmente proporcional à diferença entre as sequências. Porque quanto mais distantes elas são, mais provável é ter havido mutações que nós não estamos a ver. Por exemplo, se vocês veem dois resíduos de aminoácidos que são diferentes, sabem que há lá pelo menos uma mutação, mas pode ter havido 2, 3, 4 ou assim, porque eles podem ter mudado várias vezes, podem ter mudado nas duas sequências, e então isso dá-nos uma relação não linear entre a distância evolutiva e a diferença das sequências, que tem também de ser considerada, e normalmente o Fitch-Margolius considera isso. De qualquer forma, a abordagem genérica, notem que aqui temos outro problema computacional, que é o número enorme de árvores possíveis que nós podemos criar a partir de um conjunto de folhas. Portanto, mais uma vez, temos esta abordagem progressiva, em que vamos juntando as mais próximas, depois as outras, etc. Se houver erros nisso, claro, esses erros depois vão se acumulando no fim, mas nós não temos hipótese de pesquisar todos os espaços de possibilidades. Outros métodos para calcular árvores filogenéticas, eu foquei mais estes métodos de distância, porque isto, vocês vêm da bioquímica, da biologia, assim, e é o mais óbvio para calcular árvores filogenéticas, é ter sequências de genes ou de proteínas e usar isso. Mas notem que nem sempre esse é o caso. Se vocês trabalhassem, por exemplo, em paleontologia, ou estivessem a examinar a morfologia dos pólenes ou coisas qualquer desse género, não tinham sequências de genes. Portanto, aí, quantificar as diferenças já seria um bocado diferente. Uma forma de fazermos isto, genérica, é por máxima verossimilhança. Nós temos algum modelo probabilístico de obter aqueles dados, aquele tipo de diferenças entre as nossas espécies, assumindo alguma coisa acerca da evolução, e agora vamos tentar organizar a árvore que maximiza essa probabilidade. Portanto, a ideia aqui é que a máxima verossimilhança consiste em parametrizar o nosso modelo, em escolher os parâmetros certos que maximizam a probabilidade de obtermos aqueles dados se o modelo estiver certo. Portanto, não é a probabilidade do modelo, é a probabilidade dos dados como o modelo nos diz que seria. E a razão para isto, porque é que estamos a falar disto ao contrário, é porque a ideia aqui de probabilidade que nós estamos a usar é uma noção frequentista. A probabilidade de um acontecimento aleatório é a frequência com que esse acontecimento ocorre quando nós experimentamos infinitas vezes. Portanto, se repetíssemos a experiência infinitas vezes, a probabilidade de acontecer alguma coisa é a frequência com que uma variável aleatória toma aquele valor nas infinitas repetições. Por exemplo, se nós atiramos a moeda ao ar, a moeda cair cara ou coroa será uma variável aleatória e nós podemos calcular a probabilidade repetindo isso infinitas vezes e calculando a frequência de cara ou coroa. Se nós tivermos a hipótese de que a moeda é equilibrada, então essa hipótese diz-nos que a probabilidade de cair cara será 50% e coroa será 50%. Mas não faz sentido nós perguntarmos qual é a probabilidade da moeda ser equilibrada, porque ela ou é ou não é. Isso não é uma variável aleatória. Portanto, o que nós podemos fazer é considerar a probabilidade da moeda ter caído daquela maneira se a nossa hipótese estiver correta. Por exemplo, vamos supor que nós temos como hipótese que a moeda está equilibrada. Atiramos a moeda 20 vezes ao ar e ela calha 20 vezes coroa. Nós podemos aí dizer que a nossa hipótese não é verossimilhante, não é verossímil, não é? Temos uma baixa verossimilhança. Porquê? Porque a estimativa daquele tipo de resultados, se a nossa hipótese for verdadeira, é por uma probabilidade muito baixa. E então preferimos a hipótese alternativa. Portanto, isto é a ideia da máxima verossimilhança. Nós vamos tentar instanciar o nosso modelo a escolher aquela hipótese que maximiza a probabilidade que a hipótese prevê dos dados serem como são. De nós temos aquelas diferenças entre os fósseis, ou os pólenes, ou entre as sequências, e assim por diante. Aquilo que nós consideramos que é aleatório são os dados, porque os dados nós obtivemos uma amostra que podia ter, se nós repetíssemos a história do universo, ou uma coisa assim, podia ter calhado de outra maneira, ou se fôssemos obter uma nova amostra.
Então, a ideia aqui é que nós temos um modelo que nos permite calcular a probabilidade dos dados serem assim. Por exemplo, suponham que vocês têm um modelo probabilístico das mutações e isso permite-nos calcular qual é a probabilidade de obter aquela divergência entre aquelas proteínas se elas estiverem organizadas numa certa árvore. E agora vamos escolher aquele modelo que maximiza a probabilidade dos dados. Para isso, precisamos de algum modelo explícito de probabilidades e depois precisamos pesquisar as soluções que maximizam a probabilidade dos dados. Portanto, normalmente estes métodos de máxima verossimilhança, se bem que sejam bastante genéricos e aplicados em muitas áreas, podem ser bastante mais exigentes computacionalmente do que aquelas heurísticas de juntar primeiro o mais parecido e depois o outro e assim por diante. Pode não nos dar um resultado tão bom, mas que é mais fácil de implementar. Mas estes métodos de máxima verossimilhança são mais genéricos, não é simplesmente uma medida de distância, não precisamos simplesmente de uma medida de distância entre os nossos exemplares, basta termos um modelo probabilístico de se a árvore for esta, então qual é a probabilidade de encontrarmos estas diferenças aqui. Outra forma de fazer árvores filogenéticas é por máxima parcimónia ou simplicidade, digamos assim. Basicamente, o que nós queremos fazer é encontrar aquela árvore que minimiza o número de acontecimentos que explicam a árvore. Portanto, nos dá a explicação mais simples. Se nós tivermos, por exemplo, um conjunto de 5 espécies em que uma é diferente numa certa característica das outras 4, então a explicação mais simples é que houve uma mutação nesse ramo e essa está num ramo separado das outras 4. Se nós quisermos pôr essa junto com as outras, temos que ter 2 mutações. Uma que fez isso aparecer, mas que depois desfez noutro ramo de um parente mais próximo, e aí é mais difícil explicar essa relação. Então nós podemos encontrar a árvore que minimiza o número de mutações. Normalmente isto não é usado em bioquímica ou biologia molecular, porque se nós temos as sequências é mais prático calcular distâncias, mas é bastante usado quando vocês têm fósseis ou assim. Portanto, se têm fósseis de escaravelhos e há um conjunto deles que tem riscas e o outro não tem riscas, algo desse género, então aí é melhor usar estes métodos de parcimónia, porque vocês não sabem quanto peso é que iam dar a cada uma dessas diferenças. Então vamos assumir que cada uma dessas representa uma mutação e minimizar o número de mutações. Ok, isto foi só apenas alguns exemplos para não ficarem com a ideia de que fazemos tudo como a bioquímica com as distâncias. Na prática, vocês provavelmente vão sempre fazer árvores filogenéticas se quiserem medir distâncias entre sequências, mas noutras áreas pode ser usado outro tipo de algoritmo. Vamos então ver, quando nós temos a árvore filogenética, como é que a podemos avaliar? Como é que nós podemos estimar se aquilo faz sentido ou não? Se nós pudéssemos repetir a nossa amostra, ou seja, ir buscar mais um lote de sequências daquela espécie ou assim, imaginem que vocês fazem a árvore filogenética com base na sequência do citocromo C. Se vocês agora fossem buscar outra proteína qualquer, mioglobina, uma coisa assim, e fizessem outra árvore filogenética, e outra, vocês depois conseguiam ter uma ideia de quais eram as zonas mais fiáveis. Aquilo que fosse consensual, que aparecesse sempre os mesmos ramos em todas, vocês teriam mais confiança, aquelas em que não aparecia a mesma coisa, seria mais desconfiado. Na prática, nós não podemos fazer isso porque obter esses dados todos muitas vezes não é possível. Mas podemos fazer isto de uma forma simulada. Nós podemos avaliar uma árvore filogenética fingindo que temos outras amostras de dados do mesmo tipo e vendo o que é que acontece à árvore com isso. Isso podemos fazer com o bootstrapping. Bootstrapping é um método genérico de reamostragem, que pode ser usado em muitas circunstâncias diferentes. Esta é apenas uma aplicação dela. E a ideia é que nós temos um conjunto de dados, que será a nossa amostra, que obtemos observando a realidade, e nós vamos obter réplicas desse conjunto de dados, reamostrando do próprio conjunto de dados. Portanto, assumindo que os dados que obtivemos são representativos da distribuição dessa informação na realidade, se nós reamostrarmos dos dados que obtivemos, vamos obter algo que é distribuído aproximadamente da mesma forma. E então podemos criar réplicas fictícias como se tivéssemos repetido a experiência. Neste caso em particular, nós fazemos essa reamostragem com reposição, portanto, se tivermos um corpo de dados com 1000 exemplares, vamos obter 1000 exemplares, fazemos uma amostra aleatória, alguns vêm repetidos, outros não, mas vai ser uma amostra diferente da nossa, com a mesma distribuição de probabilidades. No caso das árvores filogenéticas, o que fazemos é recriar o alinhamento de múltiplas sequências,
escolhendo aleatoriamente colunas do primeiro alinhamento com reposição. Por exemplo, imaginem que vocês têm um alinhamento de múltiplas sequências com 100 colunas, estão a usar esse para fazer a árvore filogenética, para calcular as distâncias e fazer a árvore. Então agora vamos criar um novo alinhamento de múltiplas sequências, que é fictício, não são sequências reais, mas vamos fazê-lo escolhendo aleatoriamente 100 colunas do primeiro. Notem que como a seleção é com reposição, cerca de 1/3 das colunas não vai aparecer, porque por acaso não vai ser selecionada. Os outros 2/3 vão estar lá com algumas repetições, prefazendo novamente os 100. Portanto, em média, é mais ou menos essa a proporção. Agora vamos calcular uma nova árvore filogenética com essas colunas fictícias que temos aí. Vamos ter distâncias diferentes, vamos ter uma árvore ligeiramente diferente e vamos fazer isso agora, por exemplo, 500 vezes. Vamos calcular 500 árvores filogenéticas com 500 réplicas aleatórias do nosso alinhamento original. E o resultado que vamos ter depois pode ser algo como isto. Isto está-nos a dizer a percentagem de vezes que aquele ramo apareceu em cada uma das árvores. Está-nos a dar a árvore mais consensual e quantas vezes é que cada ramo apareceu. Por exemplo, este ramo aqui aparece 55% das vezes. Outras vezes, estas espécies são postas no outro lado. Portanto, este não temos muita confiança que seja um elemento real da árvore. Mas, por exemplo, este aqui aparece 100% das vezes, este 100, este 93%. Portanto, naquela parte da árvore nós podemos ter mais confiança. E isto é obtido fazendo muitas árvores, obtendo muitas matrizes de distância, porque vamos buscando colunas aleatórias do nosso alinhamento. E a intuição por trás disto é que, se todas as partes do nosso alinhamento, das nossas sequências, concordarem com aquela árvore, então isto vai nos dar 100% em tudo, porque escolhendo um subconjunto de colunas aleatório vai nos dar a mesma árvore. Todas elas apontam para a mesma árvore. Se umas partes estão a apontar para uma árvore e outras estão a apontar para outras, isto dá-nos uma ideia do que é que acontece quando nós usamos algumas colunas e outras. Okay? Portanto, desta forma, nós conseguimos avaliar quais são as partes mais fiáveis da árvore, ou se a árvore em si é fiável ou não. Depois, nós podemos querer representar a árvore. Não é só calculá-la, podemos depois fazer esta representação. Esta parte é simples. Primeiro, nós precisamos de guardar a árvore num ficheiro, por exemplo, no disco, e normalmente usa-se este formato NEWIC. Como uma árvore representa uma hierarquia, portanto, temos os mais próximos, depois temos junto com outro, etc., e vão sempre aos pares, nós podemos representar isso com um conjunto de parênteses aninhados. Por exemplo, este C e D está ali, entre aqueles parênteses, é o grupo dos que são mais próximos. Depois está relacionado com o B, por isso temos aqui mais uns parênteses com o B, separados por vírgula, e depois é que vem o A. Portanto, isto é o formato standard mais básico, que será um conjunto de parênteses aninhados, termina em ponto e vírgula para indicar que terminou a árvore. Notem que isto num ficheiro de texto pode estar partido em várias linhas, mas tem lá o ponto e vírgula no fim. E o que está entre cada parêntese, cada par, representa um ramo. Sim? Como? Sim, as vírgulas representam a ramificação no sítio. Não são necessariamente o ancestral, porque isso podemos fazer... temos uma outra notação, eu não incluí aqui, mas tu podes mesmo dar um nome ao ancestral e tens ali uma notação extra, para dizer, por exemplo, tens este ramo, o A com este resto, e depois podes dizer qual é o nome do que vai aparecer aqui. Okay? Portanto, a vírgula representa a ramificação, mas há uma notação, eu não fui a tanto detalhe aqui, mas se quiseres ver depois o formato NEWIC, tens a hipótese de marcar não só os comprimentos dos ramos, estás a ver ali com os dois pontos. Portanto, isto quer dizer que o A tem 5 de comprimento até ao seu ancestral, o B tem 2 até ao ancestral, este grupo todo tem mais 2 ali, e assim por diante, mas podemos depois dar também, eu não pus aqui, mas há uma sintaxe também para dar nomes aos ancestrais. Portanto, se quiseres, podias chamar aquele o X, o Y, o Z, e aí tens uma forma de representar isso ali. Portanto, basicamente, este formato NEWIC, vocês podem usar, guardar as vossas árvores, quando vocês usam o software que produz as árvores, normalmente guarda neste formato. Se isto for uma árvore complicada, não é fácil de ver a árvore olhando para o formato de texto,
mas depois tem ferramentas que facilmente pegam num desses e representam a árvore. Por exemplo, tem este o T-Rex, o ETE Toolkit, o Philodendron. Eu não sei se ainda estão todos funcionais, porque de ano para ano alguns desaparecem, mas alguns destes, o T-Rex pelo menos ainda está funcional, que eu testei esta semana. Portanto, o que vocês podem fazer é copiar para lá a árvore no formato Newick e ele faz o boneco para ver. Resumindo, dendrogramas é o termo genérico para estas árvores. Os cladogramas representam a relação entre as várias folhas, entre as várias espécies, mas os ramos, o comprimento dos ramos não tem nenhum significado, é só para organizar melhor a representação. As árvores filogenéticas, propriamente ditas, têm lá a representação mesmo portanto, os filogramas têm a representação da distância evolutiva no comprimento dos ramos. Dei aqui dois exemplos de métodos de distância, só para perceberem a diferença entre, no caso do PGMA, que é sempre ultramétrico, dá sempre aqueles ramos iguais, outros, como o Neighbor Joining, podem dar ramos diferentes. Claro que há muitos métodos diferentes, mas o mais importante aqui também de se lembrarem é que a árvore que vão obter não depende apenas das diferenças entre as sequências que têm, mas também do método que vocês usarem para calcular a árvore. Há métodos que não exigem o cálculo de distâncias, mas geralmente, quando estamos a lidar com sequências, usamos estes métodos com distâncias que são mais fáceis de aplicar, porque temos essa informação. Os métodos que não exigem o cálculo de distâncias tipicamente são usados quando não podemos calcular as distâncias. Por exemplo, a distância entre um fóssil de caracol e outro fóssil de caracol é muito difícil de calcular porque não sabemos que peso é que devemos dar ao número de riscas, ao número de voltas, ao tamanho da casca e assim. Como avaliamos a árvore, estes métodos de bootstrapping, nós vamos ver isto outra vez depois também na parte de programação, mas são bastante úteis para remostrarmos os dados que temos e calcular estatísticas acerca dos resultados. Neste caso, vamos criar alinhamentos de múltiplas sequências fictícios, remostrando aleatoriamente as colunas do nosso, e depois vamos ver se as árvores todas concordam. Se todas as partes da nossa sequência concordarem, convergirem para a mesma árvore, vamos ter uma árvore muito mais igual em todas essas simulações do que se houver partes diferentes a dar indicações diferentes. Finalmente, o formato Newick é o que nós usamos depois para representar as árvores. Tem aqui estas secções do Introduction to Computational Biology, ou se quiserem podem ver o capítulo 8 todo. Tem mais coisas do que a matéria que nós damos, mas pronto, se quiserem aprofundar um pouco mais esta parte, vejam no capítulo todo.